Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rajoy. Essa é a bebê, a primeira gatinha que a gente adotou. Eu encontrei ela na OLX, porque eu não achei de jeito nenhum aqui onde eu moro gatinho para adotar, aqui próximo da minha cidade que eu moro. Enfim, achei a bebê, é porque meu filho pedia muito para adotar gatinho, eu não queria. Eu tinha alergia a gato, gente. Por acaso, por um milagre aí de Deus, né? Acaso, um milagre. O Covid curou a minha alergia. Eu tenho um pouquinho de alergia, muito pouco. Essa é a Lili, tá? A gente adotou depois na clínica. Quando a gente foi levar a bebê pra vacinar na clínica, aí eles tinham lá, por acaso, eles tinham lá gatinhos pra doar. E aí eu, não quero ver. Quando eu vi a Lili, eu não vou adotar a Lili, aquela cinzazinha, aquela. Enfim, gente. Aí então a bebê tinha mania de mamar na minha coberta, né? A mãe dela morreu, foi atropelada. Não deixe seus gatos soltos na rua. Então, para você ter gato, você tem que ter um local. Primeiro, ele tem que se adaptar ao ambiente, dá trabalho. Criar bicho dá trabalho, tá, gente? Não é para qualquer um, não. É uma responsabilidade grande. Não é só pegar o bicho e soltar dentro de casa, não. Ele tem que se adaptar primeiro à sua casa, onde você tem que deixar ele no quartinho. Essa é a Lili que a gente viu na clínica quando eu fui vacinar a bebê. E quando eu vi, eu não resisti, decidi adotar. A bebê, gente, tinha 2, 3 meses. A Lili tinha mais ou menos 2 meses. Ó, a Lili chegando em casa. A bebê, as duas se conheceram filhote. A bebê era um mês e meio mais velha que ela. E só estava mais ou menos um mês aqui em casa. Mas a bebê já era territorialista. E a Lili, né, na caixinha chegando para poder a bebê cheirar ela, aceitar ela. Acontece que, gente, dá muito trabalho juntar um gato novo com um gato que já tá na casa, mesmo se for filhote. A bebê só tava há um mês e pouco em casa, mas ela já era territorialista. E a bebê, quando viu a Lili na clínica, ela já fez um grunhido, já estranhou a Lili, fez aquele coisa que o gato faz quando estranha. Ó, tá vendo o tamanho da bebê? Ela já era territorialista. Ela já tentou bater na Lili muito. A Lili, minha gente, nos primeiros dias, vocês vão ver aí, eu tava mostrando, pensando que elas iam ficar juntas de boa. Mas porque era filhote, porque não sei o quê. Mas não, gente, não ficaram não. Aí tive que separar, Lili. E aí os primeiros dias eu deixei elas ficarem juntas, né? Porque não tinha como, porque elas se conheceram na clínica lá, como vocês viram, como eu falei. Mas a princípio, quando chega um gato novo, não pode deixar eles se verem. Tem muita gente que ensina, né? Tem que deixar separado no quarto, sentindo só o cheiro, o outro sentindo o cheiro dele. Enfim, para não ter briga, porque gato é um bicho territorialista. Pelo menos essas duas que a gente adotou são extremamente territorialistas, tá? Agora elas já estão mais para adultas, quase adultas. Hoje em dia, elas já conseguiram se adaptar. A gente levou mais de 2 meses para poder deixar as duas soltas, livres em casa, sem ter que separar uma. É muito difícil. Não é fácil, dá trabalho, meu povo. Então, se você vai adotar o gatinho, tenha consciência que vai dar trabalho, que é uma responsabilidade muito grande, que você tem que ter acesso à clínica veterinária, porque as doenças que eles pegam pode matar, pode morrer, questão de vida ou morte, e os medicamentos que pode necessitar tomar. Não é só pegar. Você pode ter a sorte de achar um gato que você solta dentro de casa e fica de boa. Mas mesmo assim tem que ter cuidado com a saúde, com a alimentação do bicho. Não só o gato, mas como qualquer outro bicho. Aqui em casa a gente tem também um cachorro, que é o Bob, que também elas tiveram que se adaptar com ele. Assim como a bebê, quando chegou aqui, teve que ficar separada nos primeiros dias, primeiro mês, para se adaptar à casa, ao ambiente. E também porque ela não podia deixar o cachorro ter acesso a ela, porque a bebê era filhote. Então a bebê ficou no andar de cima, os primeiros meses. Olha, a gente amassando pão desse tamanho, meu povo, olha aí. Aí, meu povo, o que aconteceu? A bebê depois que foi se adaptando com o cachorro, isso também deu muito trabalho. O cachorro é um pinche, é um mini pinche, né? Pequeno. Mesmo assim tem dente, né, gente? A bebê era filhote. Então,
muito cuidado, muita atenção, muito trabalho para adotar um bichinho. E se você é criança, você pergunta se sua mãe aceita, porque em geral quem cuida mais é a mãe, né? A limpeza e tudo. A responsabilidade fica mais com a mãe e com o pai. Então, meu povo, é muito bom adotar, adote um animalzinho, mas tenha responsabilidade, cuide bem, alimente bem, pense na alimentação, nas vacinas que são muito importantes, nos vermífugos, né, nos desparasitantes, no conforto do bichinho. Procure saber o que o bichinho precisa, necessita para ser feliz, para estar bem, de saúde. Os gatos, eles precisam comer alimento úmido. Você pode fazer isso em casa, comida natural. Veja receitas de pessoas confiáveis. Faça o que estiver ao seu alcance. Os meus aqui, as minhas, acabaram ficando exigentes, né? Só querem comer o sachê do Félix. A bebê até que come outros, mas a Lili, essa aí, não. Ela só aceita o sachê do Félix. Eu tô acostumando elas a comer no prato. Olha a bebê, gente. Acho que ela tava com 4, 5 meses. Aí, gostava de dormir aí na redezinha. Que ela mesma fazia a rede dela no estendedor de roupa. Então, gente, meu povo, no começo elas ficavam comendo o sachê direto na boca, né? Dando na boca dela o sachê. Então elas se acostumaram com isso. Eu tô tendo trabalho para tirar esse hábito delas, que não é fácil, a fazer com que elas aprendam a comer no pratinho, a comida úmida, né? Estou nesse processo agora de não dar mais da boca, de colocar no pratinho, para elas comerem no pratinho. Aí, os primeiros dias da Lili se adaptando com a bebê. Olha, elas eram pequenas, dá pra ver que a bebê era pequena, meu povo. Tinha 2 meses e pouco, assim, 3 meses. 3 meses e a Lili tinha 1 mês e pouco. E a bebê já se sentia uma leoa, né? Já queria ser a dona de tudo. E já queria bater. Se deixasse, ela acabava aqui batendo na Lili. Então eu tinha que ficar o tempo todo supervisionando quando eu deixava as duas interagirem entre si. Os bebês, gente, olha os vai ser 2 ratinhos, meu povo. E foi 2 meses e pouco, mais de 2 meses para poder elas conseguirem conviver livres as duas dentro da casa, porque senão a bebê batia mesmo nela, na Lili. Então, gente, eu peço que se você for decidir adotar um bicho, você tenha consciência que tem condição, né, que tem estrutura, que vai ter responsabilidade, que vai tratar bem, vai respeitar essa vida, que é uma vida muito preciosa, muito importante de Deus, e que vai cuidar direitinho, vai alimentar direitinho, tá? Porque eu vejo muita gente, infelizmente eu fico muito triste quando eu vejo o povo adotar o bichinho e não cuidar e deixar de qualquer jeito, tratar mal. Enfim, faz o melhor que você puder aí, eu faço o melhor que eu posso. Hoje, gente, fiquem aí, né? Vou deixar vocês aí com o vídeo delas aí, os primeiros dias de interação delas em casa, das gatinhas que a gente adotou. Foi um sonho realizado, mas é muito trabalho. Junto com... Olha, peraí, dele. O menino tá saindo aqui. Junto com o sonho vem o trabalho, que a responsabilidade que é grande, é uma vida. São vidas aí, né? São quase crianças, quase filhos. São filhos que a gente adota, né? Que a gente traz para nossa família e que fica em nossa responsabilidade aí. De cuidar, de ter cuidado, de tratar bem. Porque eles vão passar a vida inteira aí com a gente, a vida que ela relativamente até longa, e o mundo deles vai ser você, né? Você, a sua casa, a sua família vai ser o mundo desse bichinho aí, né? Então trate bem, dê dignidade a esse animalzinho aí que você tá trazendo para dentro da sua casa, que não é fácil, é um trabalho. Você vai ter que se dedicar a esse bichinho como filho, praticamente, filho ou filha, e respeitar essa vida aí. Não esqueça da lei do retorno, que tudo que você faz volta aí pra você.
Então é isso, gente. Boa sorte aí, tenha paciência. Se você vai adotar um bichinho, siga as regras, as instruções das pessoas que explicam e ensinam. Tentam ensinar isso aí na internet para vocês. De como juntar 2 gatinhos, como adotar os gatinhos. Com muito cuidado, com muita cautela e supervisão sempre. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Eu vou deixar vocês aí vendo os primeiros dias aí das gatinhas interagindo, mas sabendo que elas não estavam sós e que eu não pude soltar as duas em casa também. Não é certo, né, fazer isso. Mesmo sendo filhote, elas não... Esse aí foi um momento, depois eu te separava, entendeu? Alguns momentos eu estive lá supervisionando as duas juntas. Eu adotei uma na clínica veterinária quando eu fui levar a outra para vacinar, que era filhote. E de lá eu já recebi autorização para que elas pudessem interagir juntas. Mas não pode juntar 2 gatinhos quando vai adotar. Como eu falei, tem que fazer os testes para ver se um não tá com algum vírus e tudo. Fazer os exames necessários para poder ver se não tá com FIV ou FeLV. Graças a Deus teve a sorte de que... é assim, gente, que elas queriam comer, ó, na boca. Mas eu parei de dar assim porque elas têm que aprender a comer também no prato, né? Então faça os testes aí quando for juntar 2 gatinhos. Siga as instruções, não chegue juntando, porque o gato é um bicho extremamente territorialista. Para você ver, já de criança, de filhote já são assim. A bebê, ó, tá vendo? Já era assim, desde bebê, desde que era realmente bebê, ela já era territorialista. Isso é da natureza deles, né? Maldade que eles estão fazendo, não. É a natureza do animal. E, meu povo, tenha cuidado dentro de casa, com os fios também, né? A Lili adorava roer fio. Até hoje, se der bobeira, ela rói. Ela tá até aqui, ó, olhando aqui pros fios. E... cuida da alimentação. Faça o melhor que você puder, gente. Dê muito amor a essa vida aí. Esse filho aí que você for adotar aí. Ou filhos. É melhor, na verdade, eu acho que seria melhor adotar irmãos, né? Gatinhos irmãos. Porque a adaptação de gatos é muito difícil. Muito difícil. Pode levar meses. Como foi aqui, foi quase 3 meses. Para poder juntar essas duas e chegar a filhote. Imagina gato adulto. Eu queria muito adotar gatinhos, outros gatinhos, trazer para casa gatinho de rua. Mas eu sei, gente, como é, né? Eu ainda tenho fé em Deus que vai dar certo ainda. Mas olha, tem que ter um quarto para poder separar. E se você tiver outro animal, também não pode esquecer o outro animalzinho, desprezar o outro animal. Tem que dar também atenção pro outro, que também é a outra vida. Como assim? Vai dar uma coisa para um, tem que dar para os outros. Então eu vou dar aí uma moção aí pro Bob, para ele roer. Eu também mostrei a bebê, fiz também a adaptação com ele. Quando chegou as gatinhas eu mostrei para ele, deixei cheirar e tudo mais. Dei uma recompensa para eles verem que era uma coisa boa, ter a presença do animalzinho, para ele aceitar como uma coisa boa, porque trazia uma coisa boa para ele. Que seria essa coisa aí, tem que ter todo o processo aí pro psicológico dos bichinhos, né? E é isso. Ele aceitou as 2 gatinhas, mas ainda fica tentando brincar com elas até hoje. Eu tenho que ter atenção com isso, né? Elas já estão grandinhas, mas ele tenta brincar e ele tem os dentinhos dele, né? Tem que estar olhando para não brincar, não pesar na brincadeira. Então é isso, vou deixar com vocês os primeiros dias de fofura dessas 2 gatinhas, as coisas mais lindas do mundo. Boa sorte aí se você está adotando gatinhos ou se você está tentando adotar um novo gatinho, trazer um novo gatinho para sua casa que já tinha um gatinho. E eu sei que não é fácil. Não chegue juntando sem fazer o processo de adaptação, tá, gente? Tem que fazer o processo de adaptação para poder juntar 2 gatinhos, trazer um gatinho novo para casa, tá? Tem muitos vídeos aí falando como é que faz para juntar um gatinho novo. O meu caso é um caso específico, como eu falei, que foi diferente, né? Porque
Como eu já falei, eu tinha adotado uma, já fazia um mês por aí, né? Um mês e pouquinho, ou 2. Ela chegou com um mês, então ela estava com mais ou menos 2 meses. Quando eu levei para a clínica para vacinar, e lá eles tinham gatinhos para doar, que eles salvaram, gatinhos que eles salvaram, que a mãe da Lili morreu atropelada também. A mãe da bebê, ela pegou, foi uma doença, né? Estava doente. Então a mãe da Lili foi atropelada e eles salvaram esses gatinhos aí, né? Que é a Lili e os irmãos. A Lili e os irmãos, no caso, né? E lá elas ofereceram. E foi lá mesmo, a bebê já conheceu ela lá, né? Já tiveram contato lá na clínica, então não teve, né? Como chegar já fazendo o processo, separar sem ver, porque ela já tinha visto. Mas assim, a Lili ainda teve que ficar uma semana na clínica, que ela era muito minúscula demais, não tinha como, eles pediram para deixar ela mais uma semana lá na clínica e ela ficou. Aí quando eu fui buscar, foi aquele vídeo que eu mostrei para vocês aí. Aí você fica com essas fofuras, passando seus primeiros momentos juntos, mas que não foi assim, eu tinha que separar, né? Depois eu separava. E foi meses, quase 3 meses nesse negócio. Para poder adaptar mesmo eles sendo assim, bebês, filhotes, as duas. Então não é fácil, então é uma responsabilidade. Se tiver gatos e irmãos, é melhor adotar irmãos que já se conhecem, já são acostumados. Mas isso tudo dá certo quando você tem amor, quando você tem dedicação, né? Se você realmente quiser uma coisa e se dedicar a isso, vai dar certo. Muita paciência e muito amor. Então é isso, gente. Eu vou deixar vocês com essas fofuras. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, até o próximo vídeo. E é muita fofura mesmo. Muita fofura. Esses vídeos que eu guardei delas duas. Aí, se conhecendo.
and thank you for listening. Would you like to use this music in your video? You can easily license it with just one click and use in any personal or commercial project. Visit tunepocket.com to get started. Hi, and thank you for listening. Would you like to use this music in your video? You can easily license it with just one click and use in any personal or commercial project. Visit tunepocket.com to get started.
Hi, and thank you for listening. Would you like to use this music in your video? You can easily license it with just one click and use in any personal or commercial project. Visit TunePocket.com to get started. Hi, and thank you for listening. Would you like to use this music in your video? You can easily license it with just one click and use in any personal or commercial project. Visit TunePocket.com to get started.